Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Disponham-se os nossos leitores a seguir com atenção constante tudo o que dizemos em nome dos Espíritos Reveladores. Nestas explicações está a chave de todos os fenômenos apresentados aos sábios do mundo inteiro para fazê-los refletir sobre o fato de que a vida não provém unicamente do jogo das moléculas materiais reunidas para esse fim, de que só o elemento espiritual domina e opera esse jogo, de que só esse elemento modela à vontade as moléculas por processos que somos chamados a conhecer. Aí reside, parece-nos, a solução do mais importante problema da nossa época. Por efeito de meditações sobre a encarnação do Cristo e da leitura do Antigo e do Novo Testamentos, reconhecemos que o que se nos dava, o que se nos revelava em espírito, era o que havia de ser provado materialmente pela ciência. Consequentemente, compreendemos como nunca, diante da pluralidade e da hierarquia dos mundos, da pluralidade e da hierarquia das existências, que a encarnação é ainda em nosso planeta de uma inferioridade moral notória, de uma inferioridade intelectual restrita relativamente às leis naturais a que está sujeito este globo em seus diversos reinos. Grande é a ignorância do homem quanto às leis que regem os mundos e as humanidades superiores e estabelecem a unidade e a solidariedade no conjunto. Porém, ainda o é mais quanto aos meios de adaptação das leis de um planeta superior a um planeta inferior, quando um Messias, enviado de Deus em alta missão, reveste um corpo harmônico com a sua natureza espiritual e em relativa harmonia com uma esfera inferior qual a Terra, para aí se manifestar entre as criaturas, indicar-lhes os caminhos da regeneração, trazer-lhes a luz e a verdade veladas e destinadas a serem desvendadas conforme ao tempo e às necessidades de cada época, de cada era. Fecha aspas. A revelação da revelação explica quem é o Filho, dando a conhecer a origem e a natureza espirituais de Jesus, sua verdadeira genealogia e, incidentemente, a origem da alma, do espírito, suas fases, suas trajetórias, seus fins e seus destinos no infinito e na eternidade. Depois de caracterizarem a doutrina cristã, tal como se formou da dupla revelação feita a Maria e a José, os 4 evangelhos traçam o quadro sumário dos erros das interpretações humanas quanto à encarnação do Cristo, colocando entre esses erros e apreciando sucintamente o que Philalethe chamou de docetismo, assinalando ao mesmo tempo, no passado, desde mais de 2000 anos, e no presente, a incapacidade da inteligência e da razão humanas para, no exercício do livre exame diante da ortodoxia cristã, substituir a letra pelo espírito, isto é, explicar e fazer compreender aos homens, em espírito e verdade, essa encarnação do Cristo, conformemente às leis da natureza, e traçam também o quadro de uma nova revelação, de uma revelação da revelação. Jesus Cristo não foi um homem carnal, revestido de um corpo material humano,
igual ao do homem do nosso planeta, pelas seguintes razões. Primeira, esse corpo material não se pode formar segundo as leis naturais e imutáveis que regem a procriação na Terra, senão pelo concurso dos dois sexos. Segunda, a vontade inflexível de Deus jamais derroga as leis da natureza, imutáveis como essa mesma vontade, da qual elas emanam desde toda a eternidade. Terceira, a revelação feita pelo anjo, um espírito superior, enviado de Deus a Maria, depois a José, não pode e não deve ser recusada, por incompreensível segundo a letra. Deve ser explicada e compreendida em espírito e verdade, segundo as leis naturais que regem os mundos superiores, tendo-se em vista suas aplicações e adaptação à esfera que habitamos. Quarta, o corpo que Jesus tomou a fim de aparecer entre os homens e desempenhar a sua missão terrena não foi fruto da concepção humana. Formou-se por uma operação estranha à geração do homem e sem o concurso dos dois sexos por uma operação extra-humana, revestida pela necessidade dos tempos, pelo estado das inteligências, pelas exigências dos preconceitos e tradições, da capa do mistério, envolta no véu da letra, uma e outro encobrindo e ocultando o sentido das palavras do anjo. Esse fato se destinava a atender ao presente e a preparar o futuro, trazendo consigo, pelo Espírito, a base e os elementos da revelação por vindoura do Espírito da Verdade. Quinta, o que de Maria nasceu se formou por obra do Espírito Santo. Consequentemente, a concepção em Maria, virgem, assim como sua gravidez e seu parto, não podiam ser e não foram reais, pois que se reais tivessem sido, estaríamos em presença de um fato contrário às leis naturais que presidem à geração dos corpos no seio da humanidade terrena. Sexta, desde então, forçosamente, a concepção, a gravidez e o parto da Virgem foram apenas aparentes, por um fenômeno espiritual que se produziu inteiramente de acordo com as leis da natureza. Jesus Cristo não foi um homem carnal, revestido de um corpo material humano, qual o do homem terreno, sujeito como este à morte. Não, ele não morreu efetivamente no Gólgota, nem ressuscitou no sentido que damos a esta palavra, isto é, pela volta do espírito a um cadáver humano. Por isso que a vontade imutável de Deus nunca derroga as leis imutáveis que regulam a vida e a morte do homem planetário. Leis que não permitem que o espírito tenha entrada num cadáver, que se una à podridão e lhe restitua a vida. A revelação da revelação dá a conhecer aos homens quem é, em espírito e em verdade, o Espírito Santo, qual a operação que por ele realizada produziu, segundo as leis imutáveis da natureza, a concepção, a gravidez e o parto da Virgem Maria, quais a natureza e o caráter dessa operação. Ela mostra que por Espírito Santo se deve entender as legiões dos Espíritos do Senhor, na ordem hierárquica em que se grupam, órgãos de suas inspirações, ministros ou executores de suas vontades.
os espíritos provam que a concepção, a gravidez e o parto de Maria foram só aparentes, que para aquela concepção em nada concorreu a ação humana, que ela foi meramente obra dos Espíritos do Senhor, obra puramente espiritual. E assim deve ser, porquanto as materializações de espíritos se produzem indiferentemente, tanto com um médium mulher, como com a mediunidade de um homem. No caso de Kate King, tão claramente explicado por William Crookes, fora necessário, em falando como os ortodoxos católicos, que durante 3 anos se verificasse todos os dias no médium Miss Cook gravidez e parto. Ora, sem esse médium não havia aparição de Kate King. A completa prostração do corpo do médium, o estado de transe em que caía, essa é a designação que os anglo-americanos dão ao fenômeno, sendo para nós a magnetização espiritual operada pelos espíritos que produz a prostração, permitiam que a força física se concretizasse quase imediatamente na forma feminina. A loura Kate King era realmente engendrada pela morena Miss Cook, não obstante esta ser virgem e ter a idade de 15 anos. Os sábios já muitas vezes hão comprovado que os médiuns de ambos os sexos, aptos à produção dessa ordem tão interessante de manifestações espirituais, perdem uma parte de seu peso, não raro a metade, e algumas vezes mesmo 2/3, e que essa perda de peso se vai acentuando à medida que o espírito se afasta do médium. No dizer dos espíritos que assim se materializam, eles assimilam os fluidos do meio ambiente em que aparecem, fornecendo-lhes as coisas e as pessoas presentes um contingente de moléculas, conseguintemente de forças. Este modo de proceder dos espíritos constitui uma forma de agregação molecular diversa da que nos é conhecida e familiar, mas que necessariamente se opera sob a impulsão da mesma lei criadora, da mesma força física ou espiritual. E aqui a nota de rodapé. Força física é a designação dada à força desconhecida que produz todos os fenômenos do moderno espiritualismo. Os sábios que inventaram e empregam esta expressão não podiam, a priori, declarar que a existência dos espíritos era um fato. Procuraram, por isso, abrigar-se à sombra da força física, espécie de força espiritual indeterminada. A linguagem acadêmica usa sempre de uma palavra nova quando se refere a uma novidade submetida à investigação científica. Fecha a nota de rodapé e voltemos ao texto do prefácio de Os 4 Evangelhos. Nós não conhecemos tudo. É esta uma proposição cujo acerto, com o auxílio dos fatos, os princípios científicos nos provam a todos os instantes. Foi o que J.B. Rustan determinou com precisão, mediante a revelação da revelação, que seus adversários consideraram e chamaram uma hipótese espiritualista. Estava ele com a verdade? O que fica dito bem o prova. O Cristo, o Messias, espírito mais adiantado e hierarquicamente mais elevado do que os enviados primários,
se serviu da faculdade mediúnica da Virgem Maria, e sabemos que não era preciso fosse ela virgem, a fim de que aquela materialização tivesse sua razão de ser, para fluidicamente simular nela a gravidez, respeitando assim os preconceitos da nação judaica, quando pudera nascer instantaneamente dela, sem empregar esse meio que aprendemos a considerar como inútil em certos casos. Jesus, que dispunha para formar os órgãos materiais de que necessitava, de um poder de assimilação fluídica infinitamente maior do que a dos emissários secundários, teve que viver na terra por tempo indeterminado, com ou sem intermitências. Pôde assim viver, aparecer e desaparecer, exatamente como fazem os espíritos que se materializam, do que obtiveram provas os pesquisadores positivistas da Sociedade Real de Londres e os membros da Sociedade Dialética da mesma cidade. A Sociedade Real é, em Londres, o que a Academia das Ciências é em Paris. A revelação da revelação explica também por que necessidade, por que motivo e com que fim as coisas se passaram desse modo, conforme a presciência e a sabedoria infinita de Deus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.